TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, e começa agora mais um Correio Petropolitano na TV. Eu sou Jonathan Joras e você acompanha agora um resumo do que foi noticiado nesta semana nos nossos telejornais. Hoje é sábado, dia 20 de março, e você vai ver a seguir. TCE pede esclarecimentos da Prefeitura sobre possíveis irregularidades no reajuste da passagem de ônibus. Em meio à alta da gasolina, Procon realiza fiscalizações em Petrópolis. Agora no Correio Petropolitano na TV. E começamos com a notícia de que o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro determinou que a Prefeitura de Petrópolis e a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transporte, a CPTrans, prestem esclarecimentos dentro de 15 dias sobre possíveis irregularidades no processo de reajuste da passagem de ônibus para R$ 5,90. O TCE vai examinar a legalidade do aumento e verificar se está de acordo com as planilhas de custos, a governança da bilhetagem e o cumprimento das normas municipais. A decisão partiu da análise de uma representação protocolada pela vereadora Júlia Casamasso, do PSOL, em conjunto com o deputado estadual Yuri Moura, do mesmo partido. Júlia já havia solicitado uma perícia técnica à 4ª Vara Civil de Petrópolis no ano passado sobre o mesmo assunto, pedindo que fossem auditados todos os elementos utilizados no cálculo tarifário. A gente teve, no último período, um aumento significativo na tarifa de ônibus, só que embasado por planilhas totalmente inconsistentes. Um aumento muito inflado no valor de depreciação dos veículos, que gira em torno de 90% o aumento. Uma das principais falhas apontadas pela parlamentar foi a quilometragem, que, segundo ela, estava quase inalterada se comparada aos anos de 2023 e 2025, mesmo com menor quantidade de veículos circulando. Conforme expresso no documento, a planilha apresentada pela CPTrans tinha como base elementos enviados pelo Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Petrópolis, dando margem para erros e apontando a necessidade de maior atenção quanto à consistência dos dados. São inúmeras inconsistências nas planilhas que foram apresentadas e que por si só não justificam o aumento da passagem, até porque a gente teve uma queda no custo operacional do serviço de 16%. A análise do TCE, que culminou na decisão, levou em consideração as denúncias dos parlamentares sobre o procedimento, que, segundo eles, estaria com vícios que comprometem a legalidade e a transparência tarifária. Foram destacados a ausência de decreto regulamentar, a inexistência de um parecer do Conselho Municipal de Trânsito e Transportes e a presença de inconsistências relevantes nas planilhas de custos apresentadas pela CPTrans, fato que já havia sido apontado no pedido de perícia da vereadora. Entre outras questões, a bilhetagem se encontra sob responsabilidade de uma entidade privada, o Cetraspetro, o que, de acordo com a Corte, pode configurar violação à legislação municipal. Diante do exposto, o órgão afirmou que os problemas apresentados ligados ao transporte público municipal não são uma questão isolada, apontando que tais situações fazem parte de uma raiz estrutural no modelo de concessão e na regulação dos serviços. Relembrando então o processo que trata de novas licitações do transporte na cidade, que deveria ter ocorrido ainda em 2025. Um verdadeiro descaso com a população que anda de ônibus todos os dias. E quem faz a planilha, quem fornece esses dados, são as empresas de ônibus. Quem faz a auditoria desses mesmos dados
às próprias empresas através da Cetranspetro. Sendo assim, a Prefeitura vai ter que esclarecer a incoerência entre a quilometragem declarada e a efetiva capacidade operacional da frota, o aumento injustificado nos valores estimados para aquisição de veículos, a operação de veículos acima da idade máxima permitida pela regulamentação municipal, os aumentos desproporcionais nos custos de depreciação e remuneração de capital, a manutenção de tarifas elevadas, apesar da redução dos custos operacionais e fixos. Está muito caro, porque, por exemplo, eu morava em Brasília e a passagem lá era R$3. Aqui eu estou pagando o dobro para um ônibus só. Daqui até Correios eu acho justo, porque agora daqui ali no Florida eu acho caro, porque eu vou a pé e volto a pé, né? Eu acho caro. Daqui ali fica puxado, fica bem puxado mesmo. Para Amanda, outra questão que não justifica os valores é a qualidade dos ônibus. A questão das ruas, cheio de buraco, e o ônibus não corresponde a isso, a gente poder pagar passagem, porque tem ônibus que, por exemplo, o banco, às vezes alguns estão quebrados, janela também não funciona. A Prefeitura de Petrópolis deve informar também as inconsistências nos dados de bilhetagem, acessos aos terminais e auditoria realizada pelo Cetraspetro, a inclusão de repasses indevidos na planilha tarifária comparado à legislação municipal, a inobservância das exigências formais previstas na Lei Orgânica Municipal para reajuste tarifário. Além disso, deve ser esclarecido a ausência de uma manifestação prévia obrigatória do Comutran, o afastamento imotivado de um precedente administrativo estabelecido pelo Decreto número 562 de 2023, a indevida substituição do ato administrativo pelo cumprimento do direito de decisão judicial sem edição de decreto. E, por último, a omissão em informar ao juízo a legislação municipal pertinente, comprometendo a execução da decisão judicial. A Prefeitura de Petrópolis, por sua vez, informou que a quilometragem do sistema se manteve praticamente estável, mesmo com a redução da frota, em razão do aumento da produtividade dos veículos. Esclareceu que, na época, se posicionou de forma contrária ao reajuste da tarifa, considerando os problemas operacionais ainda apresentados pelas empresas, como falhas na prestação do serviço e irregularidades nas viagens, e reforçou que o cálculo tarifário seguiu critérios técnicos previstos na legislação vigente e na metodologia adotada pela CPTrans. Já em relação ao Comutran, salientou que se trata de um órgão de caráter consultivo, não sendo responsável por deliberações sobre o reajuste tarifário. Agora mudando de assunto, mas ainda aqui em Petrópolis, em meio ao alto custo da gasolina em Petrópolis, o Programa de Proteção de Defesa do Consumidor, o PROCON, vem realizando fiscalizações nos postos de combustíveis da cidade. De acordo com o coordenador do PROCON Petrópolis, Fafá Badia, o órgão está coletando dados sobre os preços junto aos postos. Olha só. As 2 primeiras semanas de março em Petrópolis foram marcadas pelo aumento do preço máximo de revenda da gasolina, tanto a aditivada quanto a comum. No caso da aditivada, no intervalo de uma semana, foi registrado um aumento de 10 centavos, visto que na primeira semana o preço máximo de revenda da gasolina aditivada estava R$ 6,99 e na segunda semana o valor chegou a R$ 7,09. De acordo com o coordenador do PROCON Petrópolis, Fafá Badia, a unidade móvel do órgão tem realizado fiscalizações nos postos de gasolina da cidade. Nós estamos colhendo dados junto aos postos, principalmente as notas fiscais de compra dos combustíveis. Não é justo e não é legal, confronta inclusive o que diz o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, reajustar sem ter pago mais caro. Segundo Fafá Badia, se as distribuidoras não repassaram o aumento para o comerciante em decorrência do conflito do Oriente Médio, o aumento do preço não pode ocorrer. Estamos nesse trabalho de fiscalização e também apurando denúncias de postos que não estão servindo a gasolina esperando por esse reajuste. Nesta semana, o governo federal anunciou um conjunto de medidas que têm sido tomadas com o objetivo de fiscalizar os preços dos combustíveis em todo o país, diante de indícios de aumentos considerados abusivos. A Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, lidera uma força-tarefa envolvendo mais de 100 PROCONs municipais e estaduais.
As ações visam garantir transparência na formação de preços e proteger o consumidor de um cenário de instabilidade internacional, neste caso, o conflito no Oriente Médio. Segundo o governo federal, 669 postos de combustíveis já foram fiscalizados em 16 estados, além de 64 distribuidoras e ao menos uma refinaria. Em Petrópolis, ao contrário da gasolina aditivada, a Comum manteve valores muito próximos da primeira semana para a segunda, em relação ao preço máximo de revenda, que não registrou aumento, sendo R$ 6,89. O valor médio na segunda semana foi de R$ 6,84, apenas 2 centavos a mais que no período anterior. Você vai ver no próximo bloco. O município de Petrópolis entra com novos recursos contra a decisão dos uniformes. O comissário de Polícia Civil explica passo a passo de uma investigação. O Correio Petropolitano na TV volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Estamos de volta e no último dia 10 o município de Petrópolis entrou com novos recursos contra a decisão da Justiça que obriga o fornecimento de uniformes escolares a cerca de 39 mil alunos da rede municipal de ensino. Agora o Executivo busca levar o caso às instâncias do Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, após o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro manter a determinação que garante a assistência aos estudantes. Confira. Esse não é o primeiro recurso apresentado pelo município à Justiça. Em 2025, a Procuradoria-Geral de Petrópolis recorreu da mesma decisão, alegando que o cenário de calamidade financeira impede a distribuição e que tal medida impactaria o orçamento municipal, podendo trazer riscos ao funcionamento dos serviços essenciais. Nos processos atuais, a Procuradoria mantém o mesmo argumento apresentado e diz que os uniformes não são ferramenta essencial na vida escolar, pois não impedem os alunos de comparecerem à instituição de ensino, já que conseguem ir com roupas comuns. Além do mínimo existencial, o município sustentou que a Constituição Federal estabelece como obrigatoriedade na educação o material didático
transporte e alimentação e assistência à saúde, ressaltando que os uniformes não estão na lista e que a medida exigida pela Justiça se configura em desrespeito à administração municipal, além de violar a separação dos poderes. Por esse motivo, a Prefeitura contestou as decisões, pedindo um efeito suspensivo. E a Procuradoria ressaltou que é impossível conseguir efetuar a medida, tendo em vista os prazos estipulados pela Justiça, que determinou que os insumos deveriam ser entregues a partir do ano letivo de 2026, afirmando que o cumprimento gera riscos iminentes à população. O conhecimento dos novos recursos para o não fornecimento das roupas escolares gerou críticas por parte do Legislativo Municipal. A vereadora Júlia Casamasso expressou através das redes sociais que a sustentação de calamidade financeira não condiz com as ações do Executivo, que, segundo ela, já destinou quase 10 milhões de reais para uma empresa terceirizada de apoio à educação. A gente descobriu que só esse ano já foram quase 10 milhões de reais para a empresa terceirizada que opera o serviço de apoio na educação do nosso município. 10 milhões de reais na mão de empresa terceirizada. A parlamentar ressalta ainda que os insumos não são luxo. Educação pública é prioridade. Além dos trajes escolares, o município foi obrigado pela Justiça a ofertar materiais didáticos aos estudantes da rede municipal, sendo algo obrigatório conforme a Constituição Federal. E então, após a deliberação judicial que determinou a entrega dos itens básicos de forma completa a todos os matriculados a partir do ano letivo deste ano, a Secretaria de Educação encaminhou à Justiça, no dia 5 de março, um cronograma para a aquisição dos materiais. Perguntada sobre os recursos e a verba destinada para a empresa terceirizada, a Prefeitura Municipal não respondeu até o encerramento desta edição. E o comissário de Polícia Civil, Carlos de Graça Aranha, foi entrevistado por nós aqui da TV Correio da Manhã. A conversa abordou o passo a passo da investigação de crimes contra a mulher, problemas do Código Penal brasileiro e questões relacionadas ao tráfico de drogas aqui em Petrópolis. Segundo ele, a investigação começa muito antes do policial chegar em uma cena de crime. De acordo com o comissário de Polícia Civil, Carlos Graça Aranha, que atua na 105ª Delegacia de Polícia em Petrópolis, em um crime de violência contra a mulher, a vítima deve procurar uma delegacia, independentemente se a unidade é ou não especializada para este tipo de atendimento. Ainda segundo ele, o registro de ocorrência se transforma em um inquérito para que as provas sejam coletadas. Onde a mulher é encaminhada a exame de corpo de delito, se for o tipo do caso, que é o caso de uma violência física, tá? A gente reúne provas, mensagens de WhatsApp, enfim, torpedo, nos crimes que são falados, né, ou então escritos nesses mensageiros. A gente documenta tudo, houve eventuais testemunhas, nem sempre tem. Aranha ressalta que a procura de testemunhas em crimes desse tipo é mais difícil, porque geralmente a violência ocorre entre quatro paredes. Os homens acham, os agressores, que isso vai criar uma dificuldade. Não cria dificuldade. A gente tem meios, né? E a delegacia representa o Poder Judiciário pela expedição de medidas protetivas. De acordo com o comissário Aranha, há um trabalho integrado para acompanhar a vida da mulher após a medida protetiva. Em Petrópolis, essas ações são conduzidas principalmente pela Polícia Militar, através da Patrulha Maria da Penha, pela própria Polícia Civil e pela Guarda Civil Municipal. Esses órgãos atuam de forma integrada em uma rede de apoio para as mulheres vítimas de violência doméstica. Um caso recente de extrema violência que chocou o país foi o do estupro coletivo contra uma menor de idade. Na ocasião, entre os envolvidos, havia apenas um menor de idade e outros eram todos maiores. Nós temos um problema de legislação no país no que diz respeito à responsabilização criminal de menores de 18 anos. Eles não respondem crimes. Eles respondem por uma coisa chamada ato infracional. É bacana isso? Não, né? Neste caso, o menor de idade não é preso, ele é apreendido. De acordo com Aranha, no Brasil, se o menor comete um crime de homicídio, ele responde com uma medida socioeducativa de internação por um período máximo de 3 anos. E eu costumo defender uma coisa assim, isso é um problema de legislação federal. Então cobra bem, deputado federal e senador são os personagens responsáveis
por essas leis lixo, eu chamo assim, tá? Essas leis porcarias que tem aí, que não permitem a punição de menores, a punição adequada de menores. Para o comissário de Polícia Civil, o ideal seria o menor ser avaliado por uma equipe de psicólogos e assistentes sociais para que a punição justa seja aplicada. Para verificar se ele tinha entendimento perfeito do crime que cometeu. Se vem um laudo e me diz, não, ele tinha entendimento perfeito do crime que cometeu, cadeia, igual de maior, cumprir pena. É isso que deve ser. E não ficar discutindo se vai baixar a idade para 16 anos, para 14 anos. Não resolve. De acordo com o policial, em uma cena de crime, qualquer detalhe é relevante para a investigação, seja um pingo de sangue, um objeto fora do lugar e até mesmo uma cama em um local diferente. Segundo ele, a investigação começa muito antes dos agentes chegarem na cena do crime. São detalhes assim. Você vai desenvolvendo ao longo dos anos uma coisa que a gente chama de tirocínio policial. A cena do crime fala, né? O morto fala conosco numa cena de crime. Eu entro numa cena de crime com outros colegas também e aquela cena está me dizendo coisas. Carlos Graça Aranha atua na Polícia Civil em Petrópolis desde 2015. Segundo ele, a cidade imperial é um dos raros locais que há de fato uma integração entre as forças de segurança. A gente troca informações constantemente com o Serviço de Inteligência do 26º Batalhão, com o Serviço de Inteligência da Guarda Municipal, quando a gente está atuando junto. Vai todo mundo junto, todas as forças, contamos com os cães farejadores da Guarda Municipal para realizar as buscas e apreensões de droga. Outro assunto importante destacado por Aranha é que em Petrópolis não há guerras de facções criminosas, nem fuzis nas mãos de criminosos. Segundo ele, isso acontece em decorrência da integração entre as polícias civil e militar e a Guarda Civil. E eles não têm, acabam não tendo recursos financeiros para a aquisição de fuzis, que é um armamento muito caro, entendeu? Então eles não conseguem. E o fato desses efetivos policiais residirem na cidade também ajuda muito, aumenta o comprometimento dos policiais. E você vai ver a seguir. Estado prorroga prazo para que empresas afetadas por tragédia em Petrópolis paguem empréstimos à AG Rio. Parte do Legislativo de Friburgo barra projeto de habitação social. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br.
Estamos de volta e o governo do estado prorrogou mais uma vez o prazo para que as empresas afetadas pelas chuvas de 2022 em Petrópolis realizem o pagamento de empréstimos feitos junto à Agência de Fomentos do Estado do Rio de Janeiro, a AGRIO. O anúncio foi feito na última semana pelo governador Cláudio Castro, ao lado do secretário de Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi. O Reconstruir Petrópolis, programa que gerou esses empréstimos, concedeu na época valores entre 50 e 500 mil reais às empresas da cidade, com parcelamento sem juros com até 60 meses para pagar, totalizando mais de 207 milhões de reais investidos para alavancar a retomada da economia petropolitana após a tragédia. A gente sabe que muita gente que passou por aquela tragédia, que passou por aquela dificuldade, ainda não conseguiu até hoje se recuperar completamente. Muitas vezes a gente fala somente da tragédia, mas a gente esquece que toda hora, infelizmente, Petrópolis ainda passa pelos problemas que causam as chuvas. Com a situação em mente, em 2023, o secretário Bernardo Rossi propôs a ampliação do prazo de pagamento da AGRIO, medida que foi aprovada pelo governo do estado. Essa ampliação foi renovada 2 vezes, em 2024 e 2025. E agora, em 2026, o governador confirmou que uma nova ampliação está sendo realizada a pedido do secretário. Ele disse que chegou a ele o pedido dos empresários de Petrópolis que nós pudéssemos prorrogar por mais um ano o não pagamento do empréstimo feito pela AGRIO. Eu consultei a Procuradoria e isso é completamente possível. Esse adiamento funciona indiretamente como um auxílio financeiro às empresas, visando dar fôlego à recuperação econômica do município e a preservar aproximadamente 15 mil postos de trabalho. Para que essa recuperação econômica possa fazer e as pessoas tenham condições de pagar essa dívida com a AGRIO, com certeza vai ser extremamente importante para quem gera riqueza, quem gera emprego e quem gera cidadania na cidade de Petrópolis. Mais essa vitória, mais essa conquista para quem gera emprego e em especial também para manter e cuidar dos empregos da nossa cidade. Vale destacar que essa medida beneficia padarias, restaurantes, lanchonetes, lojas de vestuário, concessionárias, autopeças, óticas, empresas de produtos hospitalares, confecções, metalurgias, cervejarias, indústrias têxteis, escritórios de contabilidade e pousadas, ou seja, empresas de diversos segmentos que juntas empregam milhares de petropolitanos. Agora mudando de cidade, por 8 votos contra e 12 a favor, o projeto de lei do Executivo de Nova Friburgo para alterar o texto do artigo 44 da Lei Orgânica, que dispõe sobre a possibilidade de doação de imóvel para entidades filantrópicas com serviços prestados ao município, foi rejeitado pela Câmara de Vereadores. Na prática, essa mudança aceleraria a doação de terrenos para moradias populares no território. Os votos contrários alegaram não acreditar na proposta e reforçaram que o projeto deixa brechas para eliminar a ação do Legislativo no processo. Apesar das interpretações, vereadores de oposição como Maiara Felício e Cláudio Damião votaram a favor, ressaltando a importância do projeto para a população que vive em locais de risco na região, cerca de 254 áreas, segundo a última atualização da Defesa Civil. De acordo com Maiara, a alteração era benéfica para que o município fosse considerado regular para receber projetos como Minha Casa Minha Vida em toda a cidade. Porém, a rejeição inviabilizou essa possibilidade. Eu ouvi em audiência pública nessa casa frases extremamente preconceituosas, dizendo que pessoas que moram em conjunto habitacional são pessoas que não trabalham, são pessoas que... E é isso que está fazendo com que isso tudo vire uma grande polêmica na cidade. Tem gente que não quer que o conjunto vá para lá, que a gente está nem isso a gente está debatendo aqui hoje. Na última quinta-feira, a Câmara Municipal de Friburgo discutiu em uma sessão ordinária um projeto de lei enviado pela Prefeitura para que fossem alteradas e corrigidas algumas partes da emenda número 524, que incluiu no texto a possibilidade de doação de imóvel para entidades filantrópicas com serviços prestados ao município. No documento proposto,
texto, o executivo salientou que a forma como o texto atual está dificulta a validação da cidade em relação a recursos federais e estaduais ligados à construção de moradias para a população. Os vereadores contrários ao texto ressaltaram que existe uma brecha que limita a participação legislativa na escolha dos terrenos em outras partes. A declaração do parlamentar Marcos Marins, que também é oposição, sintetiza o entendimento dos que votaram negativamente. É uma mudança na lei orgânica do município de Nova Friburgo, que passa a retirar a força desse parlamento, que suprime parte dos nossos direitos enquanto vereadores e faz com que o prefeito doe, na boa ou não intenção, na boa ou não fé dele, o terreno que ele quiser do patrimônio público de Nova Friburgo para o projeto que ele quiser. Isso está claro na mudança da lei orgânica. Então, de fato, hoje aqui não está sendo votado a doação do terreno da Via Expressa. É verdade. É pior do que isso. Hoje aqui está sendo votado a doação do nosso poder da Câmara Legislativa. Marcos Marins ressaltou que o texto alterava pontos importantes da lei orgânica e poderia abrir brechas para decisões envolvendo o patrimônio público com menos controle e fiscalização. Em contrapartida, o prefeito Johnny Maicon esclareceu que, na verdade, o que o projeto fazia de forma simples era corrigir e ajustar a lei alterada em 2024. Os bens imóveis do município não podem ser objetos de doação nem de utilização gratuita por terceiros. O que está dizendo inicialmente? Os bens imóveis de Nova Friburgo não podem ser doados. As propriedades do município não podem ser doadas, salvo algumas exceções. Hoje, o que diz a lei orgânica? Que o município, na verdade, existe várias interpretações possíveis, porque o texto está desorganizado, depois da alteração que foi feita pela Câmara em 2024. Então, nosso objetivo foi organizar, por isso que a gente está dividido em 3 incisos, para não gerar qualquer tipo de dúvida e segurança jurídica para todos. Segundo o vereador Cláudio Damião, o texto é exatamente o mesmo. Agora, a gente está discutindo algo tão banal. O texto que está na lei, ele só foi diluído em 3 incisos. É a mesma coisa, nós não estamos discutindo nada diferente. Eu queria entender por que fizeram disso um cavalo de batalha. Estão manipulando as pessoas. E você vai ver no próximo bloco. Petrópolis completa 183 anos de história. Homenagens marcam o aniversário de 183 anos de Petrópolis. Eleição define realeza da Bauerfest 2026. O Correio Petropolitano na TV volta depois do intervalo. Antes a gente não tinha tantas obras por todo o estado. Agora tem. Na região de Campos dos Goitacazes, o governo entregou a Ponte da Integração. Quanto tempo o senhor esperou por essa obra? Mais de 40 anos. É que antes os investimentos eram só para a capital. Mas agora essa obra histórica é um marco para o desenvolvimento. São bilhões investidos e tem muita coisa boa acontecendo. Vai daí, Edu. Flávia, antes aqui em Petrópolis, chovia, alagava. Agora o novo túnel extravasor já está ajudando a evitar enchentes. E tem muito mais. Gisele, é com você. Dona Maria, e o teleférico? Ah, minha filha, parou no tempo. Ah, mas isso foi antes. Agora falta pouco para voltar. E vão ser mais de 100 mil passageiros todos os dias. Tá pronta para ir? Eu quero ser a primeira. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Estamos de volta. E Petrópolis, mais conhecida como a Cidade Imperial, completou mais um aniversário na última segunda-feira, dia 16 de março. A data marca a assinatura do Decreto Imperial, que oficializou a criação da cidade. Mas será que os petropolitanos sabem quantos anos a cidade está comemorando? E o que será que eles desejam para o futuro do município? Nossa equipe foi às ruas para ouvir a população. Olha só. O aniversário de Petrópolis é celebrado no dia 16 de março porque foi nessa data, em 1843, que o imperador Dom Pedro II assinou o decreto que determinou a criação da povoação e a construção do Palácio de Verão da família imperial, que hoje é conhecido como Museu Imperial. Mas a história da cidade começou ainda antes disso, quando Dom Pedro I se encantou com o clima e as paisagens da serra e adquiriu a fazenda do Córrego Seco com o sonho de construir uma residência de verão para a família imperial. Ao longo dos anos, Petrópolis cresceu e se transformou em um dos principais destinos turísticos do país. Os casarões, os palácios e as ruas arborizadas do centro histórico preservam a memória do período imperial e ajudam a contar a história da cidade. O projeto urbanístico da cidade foi elaborado pelo Major Júlio Frederico Queller, que também incentivou a chegada dos primeiros imigrantes alemães, em 1845. Estes ajudaram a construir a cidade e contribuíram para a formação cultural e econômica de Petrópolis. Hoje, além do turismo e do patrimônio histórico, a cidade também se destaca nas áreas de tecnologia, moda, comércio e ensino superior, mantendo viva a tradição de desenvolvimento que começou ainda no período do Império. Eu acho muito bom em relação a isso, a tranquilidade da nossa cidade, uma cidade bonita, né? Uma cidade bem bonita. Eu gosto muito da nossa cidade. Espero que ela cresça ainda mais, espero que continue assim, que tenha mais trabalho, né? Porque eu vejo isso como um lado negativo, né? Os jovens terem que sair da nossa cidade para buscar emprego em outras cidades, porque em questão de emprego para os jovens está muito difícil. E o aniversário de Petrópolis é mais do que uma celebração da história. Também é um momento para ouvir quem vive a cidade todos os dias. Nós fomos às ruas para saber o que os petropolitanos desejam para o futuro do município. A cidade é muito bonita, né? Apesar de faltar algumas coisas, né? Emprego, essas coisas. Mas é uma cidade muito segura também, comparando às outras. Há mais emprego e que a cidade cada vez seja mais bem cuidada, né? Sem abandono, essas coisas. Eu desejo que só melhora para a cidade, né? Que alguém consiga consertar essa cidade. A cidade está muito destruída. A cidade já foi muito boa, entende? Ela é boa, até hoje para mim é ótima, é o melhor lugar que tem para se morar para mim. Assim, entre memórias do passado e expectativas para o futuro, Petrópolis celebra mais um ano de história. Uma cidade marcada pela herança imperial, mas que segue sendo construída todos os dias por quem vive, trabalha e sonha com um futuro melhor na Serra.
E dando continuidade aqui às celebrações do aniversário da cidade, os 183 anos de Petrópolis foi marcado por homenagens a figuras históricas, como o Major Frederico Queller, Dom Pedro II e Santos Dumont. Confira. As homenagens começaram logo após a missa de celebração do aniversário de Petrópolis. Por volta das 10h30 da manhã, o Major Júlio Frederico Queller foi homenageado na Praça Princesa Isabel, ao lado da Catedral São Pedro de Alcântara, no centro histórico. Queller foi uma figura importante para o Brasil, especialmente para a cidade de Petrópolis. Um dos principais, se não o principal personagem para a nossa cidade ter sido construído e chegar a ser o que é hoje, essa cidade tão maravilhosa, com toda a sua arquitetura, e Queller foi quem deu o pontapé inicial para que tudo isso acontecesse. Então essa é uma homenagem mais do que justa, que todos nós temos esse agradecimento. Queller teve papel crucial na colonização não só de Petrópolis, mas também da região serrana do Rio de Janeiro. Ele foi nomeado por Dom Pedro II como administrador da criação da colônia de Petrópolis, e por isso foi o responsável por planejar a urbanização da cidade, organizar lotes para os colonos e supervisionar a construção de edificações e das primeiras vias de Petrópolis. Todo o trabalho de topografia realizado por Frederico Queller foi o que deu início ao traçado urbano original de Petrópolis. A gente nunca pode esquecer da história, né, da participação de Queller. Nosso município, como você disse, planejou toda a cidade. E apesar disso, até hoje nós não temos nossos bairros definidos, temos distritos, e agora, após muito estudo, muito participação também da sua história, 29 de junho, várias entidades, nós conseguimos definir agora os bairros do nosso município. Posteriormente, Dom Pedro II foi homenageado na própria Praça Dom Pedro. No local, aconteceu o tradicional corte do bolo de aniversário de Petrópolis. O momento foi marcado por muita festa por parte dos petropolitanos. O prefeito Ingo Rames, que prestou as homenagens tanto para Queller quanto para Dom Pedro, destacou a segurança da cidade de Petrópolis. Então a gente está aqui feliz comemorando a data de hoje. Como nós mencionamos aqui agora há pouco, a gente tem o privilégio de poder andar com o celular na rua. O dia de hoje realmente é fato que a gente precisa comemorar. Os 183 anos de Petrópolis reforçam um papel fundamental como cidade imperial na história do Brasil. O imperador Dom Pedro II fundou Petrópolis para ser o refúgio de verão, buscando um clima mais ameno do que o do Rio de Janeiro. Outra figura de extrema relevância não só para Petrópolis, mas para o mundo, o aviador Santos Dumont, também foi homenageado por representantes da prefeitura. Na manhã desta segunda-feira, dia 16 de março, o executivo iniciou a celebração dos 120 anos do primeiro voo do 14 bis, avião construído por Santos Dumont. Digamos assim, com a notoriedade de Santos Dumont no mundo, ele escolhe em visitar Petrópolis por influência da Princesa Isabel, que já estava no exílio, em 1914, e constrói essa casa em 18. Então vamos pensar que dentro da importância dele para o mundo, ele poderia escolher qualquer lugar para construir a casa, mas ele escolhe Petrópolis. Além disso, a casa de Santos Dumont, chamada de A Encantada, não tem cozinha. Isso porque, de acordo com o diretor do local, Cláudio Gomide, desde 1914, ele frequentava Petrópolis e se acostumou com o serviço de restaurante de um hotel, onde hoje funciona a Universidade Católica de Petrópolis. Ele pegava o telefone, ligava para o hotel e o hotel mandava aqui para ele. Então a gente brinca de que era a primeira iniciativa de um delivery. Ele tem a mesa de refeição, o restaurante trazia, servia a ele a francesa. Então é uma coisa muito excêntrica para uma época, mas que é muito significativa nos dias de hoje. E ainda falando sobre a programação do aniversário de Petrópolis, a eleição da realeza da Bauernfest 2026 movimentou o Palácio de Cristal na tarde de segunda-feira. O concurso escolheu a rainha e as duas princesas que vão representar a tradicional festa do colono alemão, uma das principais celebrações culturais aqui da cidade de Petrópolis.
As candidatas participaram de um desfile e foram avaliadas por uma banca de jurados em critérios como beleza, simpatia, elegância, traje típico e conhecimentos sobre a cultura germânica. A escolha da realeza é uma tradição da Bauerfest e marca o início dos preparativos para a festa, que movimenta a cidade todos os anos. A realeza eleita terá a missão de representar a Bauerfest ao longo do ano, participando de eventos e ações de divulgação da festa, que é uma das mais importantes do calendário cultural da cidade. Depois do desfile e da avaliação dos jurados, o resultado foi anunciado no palco do Palácio de Cristal. Anne Bauer, de 32 anos, foi eleita rainha da Bauerfest 2026, seguida por Lívia Ezequiel, de 19 anos, que conquistou o título de primeira princesa, e Tainá Matos, de 31 anos, que foi escolhida como segunda princesa. As três agora assumem o papel de embaixadoras da tradição alemã em Petrópolis. Eu acho que assim, o mínimo que dá para trazer é realmente muita emoção, porque esse é meu 4º ano tentando. Eu já tentei várias vezes e eu não tinha ficado sequer nas finalistas anteriormente. E aí é a primeira vez que eu pego o pódio, não apenas pegar o pódio, mas como rainha. Então é algo que é inenarrável, é uma sensação muito difícil de explicar, mas é uma emoção muito grande, é um orgulho. A primeira princesa da Bauerfest, Lívia Ezequiel, conta que ficou surpresa com o resultado do concurso. Segundo ela, tudo aconteceu muito rápido e a emoção foi ainda maior ao ser a primeira a ter o nome anunciado no palco. Eu já participo da Bauer em outras coisas, né, sem ser da realeza, há muitos anos, porque tem a ver com a minha família, sou descendente, a gente tem toda uma história por trás disso. Agora, fazer parte da realeza não passava na minha cabeça. Eu me inscrevi ano passado no concurso, participei, fiquei entre as finalistas, e aí esse ano eu venho e ganho como primeira princesa. É muito emocionante, eu tô muito feliz, de verdade. Já a segunda princesa da Bauerfest, Tainá Matos, destaca a importância de honrar e representar a trajetória germânica, que é tão presente na história de Petrópolis. Olha, foi muito emocionante, é a primeira vez que eu estou participando do concurso de realeza e é uma honra estar aqui à frente, né, como segunda princesa, representando toda a trajetória germânica e essa cultura linda que é tão viva em nossa cidade. A Bauerfest celebra as tradições dos colonos alemães que ajudaram a construir a história de Petrópolis. A festa reúne música, dança folclórica, gastronomia típica e atrai milhares de visitantes todos os anos para a cidade imperial. E a expectativa para a edição deste ano é atrair ainda mais turistas. Tivemos um público recorde ano passado, com mais de 500 mil visitantes. A expectativa é que nós possamos com certeza ultrapassar esse público nesse ano, visto que nós já começamos a programar a Bauerfest com muita antecedência. As reuniões sobre a festa com todos os envolvidos já começaram desde janeiro, final de janeiro. Então nós temos uma expectativa muito grande para isso. Com a realeza definida, cresce a expectativa para mais uma edição da Bauerfest em Petrópolis. E para a rainha eleita, o momento marca o início de uma experiência que promete ser especial. A realeza que foi eleita, as meninas são lindas, elas falam muito bem, elas estão muito preparadas, os grupos de dança estão o ano inteiro treinando, então os grupos vão estar presentes. A gente vai poder trazer essa alegria do palco, essa alegria da festa para todo mundo que estiver presente. Então eu tenho certeza que a festa da Bauerfest 2026 vai ser algo inexplicável, vai ser imensa. Pessoal, a gente fica por aqui, mas para outras notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã e os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para sempre se manter informado e a sua participação através do envio de denúncias é muito importante. E essas denúncias podem ser enviadas através do nosso e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp no DDD 24 99248 3167. O Correio Petropolitano na TV fica por aqui, mas segunda-feira a gente está de volta. Tenha um excelente fim de semana.
TVC, a TV do Correio da Manhã.